A nossa palavra está em Gênesis, capítulo 19, versos do 30 ao 38. Amém? Amém. Leiamos então. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente do nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia, que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite, e então entra tu e deita-te com ele, para que em vida conservemos semente do nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló do seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu filho o nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Até aí, podem se sentar. Pai bendito, louvado é o teu nome, coloca na tua presença essa palavra. O Senhor sabe o que o Senhor quer dizer por hoje. E coloco à sua disposição, Pai. Usa-me através do teu Santo Espírito como vaso para usa a minha boca, para que eu possa transmitir aquilo que provém de ti. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Esta palavra é até estranha, porque pouca gente gosta de falar sobre isso, sobre o incesto cometido na Bíblia. Pouca gente gosta de falar sobre isso. E foi um dos primeiros incestos que aconteceu na Bíblia. Depois que o Senhor Deus separou no caso aqui, uma tribo, a tribo de Abraão, que era Abrão na época, mandou que ele saísse. Um pouco da história aqui para nós chegarmos lá. Mandou que ele saísse da terra de Ur dos Caldeus, que era onde a família dele, toda a família morava, e sair do meio dos seus pais, da sua parentela, para ir para uma terra que Deus iria indicar, que seria a terra prometida. Hoje vocês estão até vendo novela ali com referência à terra prometida. Então, para Abraão também foi uma terra prometida. Na época que o povo foi tirado e foi para o Egito, e depois foi tirado do Egito, foi bem depois dessa terra que Abraão já estava morando nela. E o povo de Deus saiu e foi morar no Egito por... não se sabe. Ninguém sabe explicar exatamente por que foram indo e depois tiveram que ser tirados de lá. Mas o que acontece? O Senhor prometeu a Abrão, na época ele era Abrão, que a esposa era Saraí, certo? Que ele seria uma grande nação, que essa nação seria como, que Abrão não teria como contar nem as estrelas do céu, nem os grãos de areia da terra. Tão grande seria essa nação. E Abrão creu e juntou a sua parentela, separou da sua parentela, juntou a sua esposa, os criados, a sua fazenda no caso, o que ele tinha de bens, separou do meio da família dele e levou junto com ele Ló, o sobrinho, que o pai de Ló tinha morrido na época. Aí Ló quis acompanhar. E seguiram e foram indo, até enquanto Deus estava mandando ir, eles estavam indo, até que chegaram aqui, nesse local que teve, se não me engano, o poço de Jaboque, se não me engano é isso. Que os criados de Ló
e os de Abrão começaram a brigar por causa da água ao gado, esse negócio que eles criavam ovelhas e carneiros, essas coisas. Então, na hora de tirar no poço, é difícil, o poço é fundo. Então, eles estavam se contendendo qual que tinha que chegar primeiro, que às vezes eles chegavam todos juntos no poço. Então, não dava para tirar água para todo o gado de uma vez, porque o poço não tinha tudo isso. E o que acontece? Andaram brigando. Então, para não ter desavença entre eles, Abrão chamou Ló e mandou Ló escolher. Ló, escolhe o que você quer. E Ló olhou para a planície do Jordão, e mais para frente tinha a cidade de Sodoma e Gomorra, que pela planície dava para ver a cidade lá embaixo. Então ele escolheu ir para aquele lado do Jordão, das planícies do Jordão, que tinha muita água por causa do Rio Jordão, e por causa também que a gente chama capinha, né? O capim era muito bom para a criação dos gados, ovelhas, do negócio dele, ele preferiu ali. Quer dizer, ele cresceu o olho naquilo que ele viu de melhor na hora para ele. Certo? Então, o que aconteceu? Abrão escolheu ir para o outro lado. Não importa se Deus tivesse mandado ele ir para lá, para o mesmo lado que Ló, ele não iria, porque ele mandou Ló escolher. E ele, no caso, ele era acima de Jó, como sobrinho de Jó, Ló devia autoridade a ele, por ele ser tio dele. Então, mas ele deu a palavra a Ló que Ló podia ir para onde quisesse. Aí Ló escolheu ir para aquele lado, escolheu ir para o outro. E seguiu. E Ló foi e morou nas cercanias de Sodoma e depois foi morar dentro de Sodoma. Quer dizer, ele foi corrompido pelo pecado de Sodoma e Gomorra. Ele acabou, por causa disso, ele foi levando. Chegou às portas da cidade e acabou de morar dentro da cidade. E na época que o Senhor teve com Abrão, que prometeu a Abrão tudo isso que eu disse antes aqui, uma nação e tudo, e disse que Sarai ia ter um filho, que ela já era idosa, mas ia ter um filho, Sarai se riu e tal. Quem lê a Bíblia sabe dessa história. Eu vou resumir aqui para chegar onde nós precisamos. O que acontece? Houve uns saqueadores que saquearam Ló quando ele estava ainda antes de estar dentro de Sodoma. E o rei de Sodoma, mais o rei de Gomorra, mais um outro rei lá que eu não lembro o nome agora, se juntaram com Abrão, e Abrão separou 318 homens dos homens de luta no meio do servo dele, que eram os que eram treinados para defender a herdade dele, e foram em cima e lutaram e ganharam do pessoal lá dos salteadores e devolveu a fazenda de Ló, tudo que ele tinha. A fazenda que é considerada era os gados, os bens que ele tinha, servos e tudo, família dele, as duas filhas e mulher e tudo. E aí, em vez dele continuar ali, ele foi para morar dentro de Sodoma. E o Senhor prometeu destruir, porque o clamor estava muito, era muito pecado junto. O que aconteceu? O Senhor enviou os anjos para ir lá. Quando os anjos chegaram à tarde, Ló já estava à entrada da cidade. Antes que os anjos fossem tocados pela outra multidão, ele levou os anjos para dentro da casa dele. E os anjos queriam rodar pela cidade para ver o que estava acontecendo. Aí houve uma turba de gente na porta da casa dele. Quando ele botou os dois anjos para dentro da casa dele, ele prometeu até entregar as filhas dele, que eram virgens, por conta dos caras não tocar nos dois, porque eram convivas dele. Como eles eram estrangeiros na terra, eles tinham o costume de pegar os estrangeiros e fazer barbaridade. O pessoal de Sodoma e Gomorra. Então, para evitar, Ló já sabia disso, para evitar que acontecesse, Ló não sabia que eram dois anjos. Ele tinha ideia que eram pessoas, que eles deviam ser diferentes. Ele deve ter sido tocado para saber que eram pessoas que ele tinha que separar. Ele não tinha certeza que foram ali por conta dele, mas quem recebeu, logo que chegou na cidade, foi ele, então ele acolheu. E como ele acolheu, era
Quer dizer, podia se destruir a casa dele, mas ele não queria que fosse tocado aqueles que ele acolheu debaixo do teto dele. E foi passando o tempo e o anjo avisou, os anjos avisaram a Ló que eles iam destruir. Só que Ló foi enrolando, com medo de sair, a família, e não sei o que, até que houve uma turba e arrombaram, e quando foram para derrubar a casa, mesmo derrubar a porta, para puxar os homens para fora, para eles fazerem o que eles queriam com os homens, eles foram acometidos de uma cegueira. Ninguém viu e saíram tatuando por ali, foi praticamente todos aqueles que estavam ali, e de madrugada os anjos cansaram de esperar Ló decidir a sair com a família, aí recolheu mulher, filho, tudo, e saiu puxando para fora da cidade. E avisou, ó, quando começar a destruição, não olhem para trás. Seguiram. Só que, quando estavam no meio da campina, que era a baixada, começou os trovões e cair coisa lá, e tempestade, chuva de enxofre, e fogos e tal. E os anjos mandaram que Ló fosse para o monte. Aí ele vira e fala, mas não até eu chegar lá no monte, vamos que me atinge, não sei o quê. Não, eu vou para uma cidadezinha perto. Aí os anjos falaram para ele, pode ir para aquela cidadezinha, então que lá nós não vamos tocar, que eles destruíram de volta, né? Até você chega lá. E no que foram para lá, a mulher dele olhou para trás. A palavra diz que ela se tornou uma estátua de sal. Só que os genros, que eram noivos das filhas de Ló, não acompanharam. Ninguém foi, só foi mesmo os 4. Aí o que aconteceu? Ló continuou com medo ainda que a cidade fosse, aquela cidadezinha que ele estava fosse destruída, e pegou as 2 filhas e subiu para o monte lá e foram morar numa caverna. Aí começa essa história aqui. E habitou numa caverna ele e as suas filhas, do capítulo. Aí as filhas cometeram esse ato aqui que eu li para vocês, o ato de incesto. Mas há o detalhe, por quê? Abraão, em todo tempo acreditou na palavra que Deus deu a ele. Ló foi na rebarba, certo? E Ló foi parar lá, quando Ló viu que ele perdeu tudo, as filhas dele viu que eles não tinham nada, e naquela época era costume de se dar a filha em casamento, tinha que se dar um dote pela filha, certo? Então as 2 filhas deles cometeram esse pecado aqui, às vezes na inocência de uma coisa, mas tentaram ajudar Deus. O final da palavra é isso aqui. A preocupação delas é que o pai já estava velho, não conseguia mais trabalhar, e tudo que eles tinham foi destruído lá em Sodoma. Então elas não tinham dote para dar para um noivo. E ainda aconteceu uma outra coisa. Como elas caminharam lá para as montanhas, por ali não tinha varão, certo? Porque por causa da destruição em volta das cidades, ali não tinha homem. Na cabeça delas, por não ter conhecimento, hoje tem a mídia aí, você vai aonde você quer nesse mundo. Você com 2 cliques, 3 cliques, você vai onde você quer nesse mundo. Mas naquela época a coisa era dificílima. E por elas acreditavam que o mundo tinha acabado, que tudo em volta tinha sido destruído, que não tinha mais. Então o pensamento era esse, mas nossa, como é que fala? A descendência vai acabar aqui, nós não temos, a tradição é que se faça casa e continua a família, né? E fizeram isso aqui com Ló. Não podemos dizer que Ló não participou, que ele participou inocente, que não teria como. Principalmente se elas eram virgens, ele tinha que ter uma ereção para acontecer. Certo? E a bebida poderia ter atrapalhado, mas não atrapalhou de tudo. Então ele não se foi por inocente. Claro que ele participou. Diretamente. Não foi indiretamente, que usaram a ferramenta que ele tinha para ser feito. Mas sabe o que elas fizeram aqui? Elas tentaram ajudar a Deus. Elas tentaram, certo? Mover o agir de Deus antes do tempo. Se elas eram jovens e eram novas,
Deus não ia deixá-las desamparadas, nem ela, nem o velho, que já que tirou eles da morte lá de Sodoma, porque ali, certo? Então tentaram, a palavra principal é essa, tentaram ajudar o mover de Deus na vida delas. Elas tentaram antecipar uma coisa que Deus ainda ia fazer na vida delas, que não ia faltar varão para elas, certo? Ia ter. Você sabe por quê que ia ter? Que era só elas caminhar para o lado aonde estavam os tios delas, Abraão, que tinha o pessoal da família lá, tudo, era só pedir o pai para ver para onde estava, ou o pai levar e caminhar e voltar para junto de Abraão. O que aconteceu? Ló foi orgulhoso nisso aí também. Ló foi orgulhoso nisso, que ele podia ter voltado para onde o tio. Ele sabia que o tio estava indo para outro lado. Podia ter ido atrás do tio. Certo? Depois que coisa ali, não, preferiu ficar lá. Então aconteceu esse detalhe com as filhas aqui. E eu não acredito que na primeira vez que aconteceu, elas queriam engravidar. Não creio, a palavra não diz, mas não creio que foi uma vezinha, ali aconteceu e foi. No outro dia, a outra, só se elas estavam nos dias férteis, infelizmente. É aí por isso que eu estou dizendo, ele não passou aqui sem, certo? Ele não pode virar e falar para Deus igual Adão falou, ó, foi a mulher que o Senhor me fez para mim que me deu a fruta de comer. Se ele comeu, ele participou. Então, o seguinte, o que eu quero dizer com essa palavra, trazendo para nós aqui? Porque eles criaram duas novas nações, né? Sim. Aí foi Moabe, o pai dos Moabitas. Isso, eu vou chegar lá. Aí o que acontece? Vou chegar lá. Aí o que acontece? Trazendo para nós aqui hoje. A mensagem de Deus para nós hoje é o seguinte, nós temos que ter paciência, esperar em Deus. Não adianta nós tentarmos antecipar a vontade dele na nossa vida e nós não vamos arrumar nada. Vou dizer o que acontece quando a gente tenta, por conta da gente, mudar as coisas. Essas duas nações que você citou, Amon e Moabe, está mais ou menos entre hoje Jordânia, Síria e Iraque. E Arábia Saudita. Olha os povos que estão em volta de Israel hoje, que Israel é a descendência de Abraão. Que tudo é só discórdia, desordem, briga, destruição e tal. O que aconteceu? As pessoas são amaldiçoadas. Nesse caso aqui, o que elas fizeram serviu de maldição. Vou dizer por que serviu de maldição. Porque em Levítico, lá na frente, quando depois que o povo foi tirado do deserto, o Levítico é o livro das leis que Deus passou para o povo israelense. E aí no capítulo 6, no capítulo 18, o verso... Capítulo 18, versos 5 e 6 diz assim: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Então aqui Deus estava condenando explicitamente o que tinha acontecido lá atrás. Certo? Que não era para acontecer mais no meio do povo deles, que no meio das outras nações pagãs lá era normal, pai com filha, mãe com genro, nora com, entendeu? Aquela confusão, aquela bagunça só. Deus destruiu, né? Certo? Aí, eu vou citar detalhes aqui de pessoas, grandes pessoas, inclusive homens de Deus, que tentaram fazer fora da vontade de Deus. Vou citar um aqui, Saul. Saul, quando o profeta chegou em Saul, o profeta Samuel falou com ele que ele ia lutar contra os amalequitas, que Deus ia dar vitória, mas que ele destruísse tudo dos amaleques, não deixasse pó sobre pó, não vou dizer pedra sobre pedra, não, pó sobre pó. O que Saul fez? Deixou o povo deles que foram lá lutar, os soldados, colher as fazendas, o que eles pegaram
depois da guerra lá da luta, e deixou a família, o rei Amaleque e sua esposa, botou eles no palácio ainda, eles comiam com Saul lá na mesma mesa que Saul. Quer dizer, ele foi contra, ele quis fazer a vontade dele. O que aconteceu com Saul? Não presta a ler não, mas eu vou ler para vocês. O que aconteceu com Saul? Vocês sabem toda a história de Saul, quem leu a Bíblia, quem não conhece eu vou dizer. Ele tentou de todo jeito, Davi já tinha sido ungido rei na época que o povo escolheu Saul, que era o mais bonito de Israel, e não sei o que, era grandão e não sei o que, escolheram pela beleza. Se tivesse escolhido pela inteligência, não teria escolhido. E Deus foi lá, antes de qualquer coisa, quando ele deu a Saul, deixou que Samuel ungisse a Saul como rei, já mandou Samuel ir lá no meio do povo dele, lá no meio do mato, na família de Jessé, para ungir um, que não era nenhum dos escolhidos também por Samuel. A vontade de Samuel era uma, a vontade de Deus era outra. E ungiu Davi. Davi já tinha sido ungido muito tempo antes de quando ele pegou, que Saul morreu, que ele foi aclamado rei. Muito antes já tinha sido ungido para ser rei de Israel, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Além dele fazer as vontades de Deus, ele estava todo dia louvando, orando e glorificando ao Senhor. Ele estava buscando, que é o que o Senhor procura de nós hoje, é isso. Aí o que aconteceu com Saul depois de tudo? Em Crônicas 10, 13, a palavra diz assim: assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, o qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. Em Crônica, quem escreveu Crônica disse até isso, que ele foi atrás. Já estava se desviando já, né? Ele não tinha o coração no Senhor. Era outro que tinha o coração dele nesse mundo aqui. Ele queria poder, queria fazer. Então, outro, Davi. O que será que Davi fez que desagradou a Deus? Começou a mulher do próximo. Isso aí ele foi castigado, o filho foi. Outra coisa assim, Essa também foi. sei, mas outra não foi por essa. Por outra simples, que ele quis ajudar. Ele quis fazer, Deus já mandava fazer, ele quis antecipar para fazer. Eu não estou dizendo de pecado. Escuta, sempre quando Deus queria que se fizesse um recenseamento dos homens de guerra, os homens acima de 20 anos, por causa de toda a saída do Egito, aquele monte de luta, Deus mandava Moisés fazer na época que era para fazer. E sempre foi assim. Então só se fazia o recenseamento dos homens de guerra quando Deus mandava. Aí o que acontece? Davi de repente resolve por conta dele mandar contar em todo, depois que ele foi rei de todo Israel, que unificou, ele resolveu mandar o segundo homem dele, Abner, não queria fazer de jeito nenhum, não, mas é contra não sei o que e tal. Mas eu estou mandando, eu sou rei, você vai e faz. Ele saiu, pegou vamos botar assim, um centurião, um cara pegou uns 100 homens e saiu escrevendo, levou um escrivão com ele e saiu rodando o país. Levaram 9 meses para contar todos os homens de guerra do Estado de Israel todo. Final da história. Quando acabou, que chegaram lá, que entregaram a ele o que ele tinha pedido, tudo bem. Não aconteceu nada. Chega Jonatas para ele. Jonatas não, Natan, o profeta. Segundo Samuel
A numeração do povo e o castigo que Deus enviou. Esse é o título desse capítulo aí, ó. 2 Samuel 24. Aí Deus mandou o profeta Natan perguntar a Davi o que ele queria. Mandou 3 tipos de castigo que Davi escolhesse pela transgressão de Davi. Ó, 3 coisas, 24:12. Vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas eu te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois Gade a Davi, fez saber e disse, queres que 7 anos de fome te venha à tua terra, ou que por 3 meses fuja de diante dos teus inimigos, e eles te persigam, ou que por 3 dias haja uma peste na tua terra. Aí Davi escolheu a peste na terra, durante 3 dias. E o Senhor lançou o anjo, soltou o anjo para fazer, morreram 70.000 pessoas em 3 dias, por um pecadinho que para Davi, parecia que para ele nem era pecado. Ele simplesmente não achou que ele ia... Para que ele estava em paz, não estava guerreando com ninguém, o problema foi esse. Então ele não precisava saber quantos homens de guerra ele tinha. No final ele tinha 800.000 varões de guerra, acima de 20 anos, que pegavam a espada. Só em Judá, que era a terra dele, de Davi, tinha 500.000. Mas ele não precisava saber disso, Deus não queria, Deus não botou ele para guerrear, ele já estava velho, já estava encostando. Certo? Então o que aconteceu? Ele tentou ajudar Deus nessa aí, mais uma vez. Quer dizer, um homem de Deus, Deus não deixou de gostar dele, mas transgrediu quando é assim, quando a gente faz fora da vontade de Deus, tem um preço para a gente pagar. Verdade. Sempre tem um preço para a gente pagar. Vou dizer outra coisa para vocês, no nosso caso aqui hoje, não importa o quanto nós pecamos, nós voltamos aos pés do Senhor, nós gritamos ao ouvido do Senhor, Senhor, eis-me aqui de volta, eu preciso de Ti, faz por mim, não tem outra forma, é só você, é só o Senhor, é só Teu Filho Jesus, eu não tenho mais nada, só tenho isso. Aí o Senhor vai, te abraça, te acolhe, coloca você debaixo da boa mão, debaixo do mão dele, e você começa a fazer. Só que de repente você tem coisa na sua vida que você acha que você ainda vai viver. Só que nós não somos donos de um segundo no nosso futuro, nós não somos donos de um segundo. Então, e o nosso passado só nos leva à destruição, porque sempre que nós lembramos do nosso passado, nós estamos lembrando das cacas que nós fizemos. O passado só existe na nossa vida para nos mostrar o quanto nós erramos, porque senão não existiria, era tudo apagado. Deus deixa que a gente lembre do passado para isso, para a gente lembrar das cacas que a gente sempre fez, o quanto nós renegamos Deus na nossa vida em todo o tempo, o quanto nós quisemos por nossa conta fazer, por nossa vontade fazer e sempre fizemos errado. Tá? Eu passei a parte de Davi aqui para vocês saberem que pela família de Davi, pela descendência de Davi que veio Jesus Cristo. Então ele era um homem segundo o coração de Deus e mesmo assim ele fez coisas que não agradou a Deus e teve que passar pelo crivo de Deus. Passou pelo facão. Ele não podia, por causa do erro dele, deixar a nação israelense toda morrer, entendeu? No primeiro dia, pelo amor de Deus, Senhor, o que eu faço? Aí o Senhor mandou ele lá na ilha de Araúna fazer um sacrifício. E ele foi, chegou lá, comprou de Araúna o que ele precisava lá, tudo. O cara quis dar para ele, ele não quis, certo? Para fazer o sacrifício que ele disse, não, eu errei, eu pequei, eu que transgredi, o povo meu não pode sofrer por isso, tem que vir para a minha carne. E o que a palavra quer dizer para nós hoje? Os nossos erros vão passar pela nossa carne. Ninguém vai passar pelo sofrimento por nós. A coisa mais errada que nós fazemos é quando nós botamos os outros para sofrer por nós.
Quem tem que passar na moenda o sacrifício que for pelos nossos erros somos nós. Nós escolhemos errar. Se nós escolhemos errar, nós também temos que aceitar o que vem em cima de nós. O que Deus manda como corretivo, não é como castigo, que Deus não castiga ninguém. Ele manda como corretivo na nossa vida, como bom pai que Ele é, como todo bom pai tenta fazer com o filho, tenta corrigir o filho naquilo que ele vê que o filho está caminhando errado. Então Ele faz isso conosco. Davi já era velho nessa época, Ele fez isso com Davi. Ló, a gente não tem, nós não temos, na história não tem a continuação de o que aconteceu com Ló. Mas Ló deve ter sofrido muito depois disso, quando ele viu e ficou sabendo que as filhas engravidaram, que eram netos e filhos dele ao mesmo tempo. E o que aconteceu com essas duas nações? São as nações árabes que vivem em volta de Israel. Pecados. Tinha Esaú, que casou com outras mulheres estranhas da região, casou com um egípcio e casou com um de Irão, e uma outra lá já começou praticando poligamia. Do outro filho de Abrão com a escrava, que é a família árabe, que tem tudo que tem de quem não seguiu a bênção, no caso de Abraão, descendência de Abraão, que chegou a Isaac, a Jacó, sempre teve um que descambou para o outro lado. Não sei se deu para vocês perceberem isso. Sempre teve dois. Sempre teve dois caminhos. Caim e Abel. Sempre houve dois caminhos para um. Ele escolheu o caminho que leva à vida, o caminho que leva à morte eterna. Ló escolheu não seguir o tio Abrão. Saul escolheu não ouvir Deus e seguir a vontade de Deus. Davi não foi burro. E quando ele viu que ele errou, ele falou, não, eu estou no caminho. Deus é o caminho, então eu não posso virar as costas para Deus. Quando ele viu que ele tinha errado, ele voltou. E gritou, Senhor, o que eu faço? Me perdoa, o que eu tenho que fazer? O Senhor acreditar em mim de novo e eu receber o perdão e parar e cessar o que estava acontecendo lá contra Israel. Ele, quando fez o holocausto, o sacrifício lá e tudo, foi parando a mortandade de Israel. E mesmo assim morreu 70 e tantas mil pessoas. Isso no primeiro dia, ia ser 3 dias. E nós temos que nos preocupar com isso. O quão nós erramos e o que nós podemos esperar de Deus na nossa vida. Porque se nós não nos doarmos à vontade do Senhor, nada importa. Não adianta nós ficarmos aqui nessa terra lutando contra a vontade de Deus. Não adianta. Nós não conseguiremos sair do marasmo que é esse mundo vil que está aqui. Ou nós vamos viver